Oi, gente! Vamos para a aula de Sociologia, comigo, professora Aline, e hoje a gente vai falar sobre instituições totais. Então, temos instituições sociais, instituições de reinserção social e agora as instituições totais. Temos que lembrar bonitinho de cada um desses conceitos e queremos conhecer o processo histórico das instituições totais, analisando o alcance de suas práticas. Então, onde vão as instituições totais? O que são elas? O que seriam, então, as instituições totais? Se instituição social é a escola, a família, instituição de reinserção, vamos ter lá os aparelhos ideológicos e repressivos do Estado. Então, o que são as instituições totais? Veremos. As instituições totais, elas vão ser, então, esse conjunto de regras e obrigações que são literalmente fechadas, literalmente totais. A gente vai para uma instituição em que a gente fica à mercê de todo aquele controle, todas aquelas regras. Então, já vou dar um exemplo para vocês não ficarem boiando. Instituições totais são tipo os presídios, que já comentamos, os conventos, as escolas internas. E antes de chegar lá, para entender o conceito de instituição total, é necessária a compreensão da sociologia das interações sociais. Então, nós já vínhamos falando sobre interações sociais, com as instituições sociais e tudo mais. E o autor que vai falar para a gente sobre instituições totais é o Erving Goffman, e para a gente entender melhor essa ideia das instituições totais, ele vai relacionar a ideia da interação social. A interação social traz consigo uma ordem que submete a seus partícipes um conjunto infindável de regras e obrigações. Em toda interação social, então, nós estamos ali cheio de regras, lugares em que a gente tem que chegar, né, expectativas, obrigações. A gente respeita os outros para ser respeitados, talvez não, mas essa ideia, né, das interações sociais, e em todas as instituições a gente vai encontrar isso. A sociologia de Erving Goffman, a representação que o indivíduo exerce na vida cotidiana, a regulação das ações e afetos pelos indivíduos, levando em consideração as expectativas que os outros possuem em relação a ele e as técnicas de manipulação da identidade pessoal que os indivíduos desenvolvem. Então, todos esses são conceitos de que o Goffman vai trazer. Ele vai relacionar a nossa interação social com os lugares em que a gente vive, em que a gente aprende a viver e se relacionar, o quanto isso está atrelado à nossa identidade, né? Como a gente é visto pelo mundo, quem a gente é. Então, essa representação que a gente vai exercer para as pessoas e as expectativas que as pessoas têm sobre nós, né? Então, se a gente é aluno, qual é a expectativa do professor sobre nós? É tirar boas notas, é ficar quietinho na explicação. E a expectativa de vocês, alunos, sobre nós, professores, é explicar direitinho, é ser bacana, legal, não brigar. E aí, o Goffman vai falar também sobre técnicas de manipulação da identidade pessoal que nós desenvolvemos. Então, de certa forma, a gente consegue manipular a nossa identidade. Nós queremos ter cara de adolescente, cabelo colorido, all-star, enfim, N coisas, né? A gente quer parecer roqueiro. E o Goffman, ele vai chegar num lugar, assim, sobre o quanto as instituições conseguem comprometer essa nossa identidade, fazer com que a gente pareça uma coisa ou outra. Mas, por enquanto, estamos falando sobre essa interação social e o quanto ela influencia a nossa identidade. Então, os meios em que a gente vai crescer e aprender a se relacionar, e conforme a gente vai mudando esses meios, nós vamos mudando, né, transformando essa nossa identidade. Já pararam para pensar sobre isso? Vamos de atividade, então. Você já parou para pensar sobre a sua identidade pessoal? Articulando essa ideia de Goffman, entendemos que ela é construída socialmente, ou seja, nossas ações e afetos levam em consideração as expectativas que os outros possuem de nós mesmos. Lembrei de um exemplo aqui. Quem nunca começou a ouvir um estilo de música porque achou alguém muito legal que ouve aquilo, né? Então, nunca gostei muito de MPB, mas olha, essa pessoa super legal me disse para ouvir tal coisa, e de repente eu falo, não, eu já ouvi várias músicas, e começo a construir isso na minha identidade, começo realmente a ouvir, às vezes nem é um gosto que eu tinha e eu vou gostar, porque eu quero mostrar que eu gosto de MPB. Então, isso está relacionado às expectativas que os outros possuem de nós.
Então, parando para pensar nessa sua identidade pessoal atrelada a essa construção social, quais ações cotidianas você faz levando em consideração os outros? Pense no atual momento de pandemia. Então agora pense um pouquinho aí no que você tem feito que você pensa no que os outros vão pensar a respeito. Como que eu estou construindo a minha identidade em cima disso? Então um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá, voltando com a questão respondida. A resposta era pessoal, né? E vocês deviam apontar aí ações cotidianas que você faz levando em consideração a outras pessoas. Na vida em sociedade, as ações dos indivíduos são moldadas de acordo com as expectativas que os outros possuem, tal qual Goffman explicita em sua teoria sociológica.
Então, muitas das nossas ações nós fazemos levando em consideração o que as outras pessoas pensam. Não precisa ser nem exatamente, eu me visto porque de determinada forma porque eu quero que a sociedade me veja assim. Mas mesmo se a gente pensar assim, eu estudo para que meus pais não briguem comigo, eu estudo para que os professores não briguem comigo, tudo isso é uma atitude que a gente está fazendo, levando em consideração o que os outros esperam de nós. Então, esse conceito de identidade é uma questão muito importante na sociologia, mas por enquanto a gente vai falar dela mais atrelada aí às instituições totais, que também é o conceito do Goffman. E vamos ver o que são então as instituições totais. Um local de residência e de trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por um período considerável de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada. Então, quando falamos de instituições totais, estamos falando que temos vários indivíduos com uma identidade parecida. Então, pensem em convento, que eu já citei esse exemplo, né? Lá no convento nós temos uma instituição total, cheia de regras, e as pessoas que estão lá dentro estão exercendo a mesma função, estudando para a mesma coisa, se preparando para a mesma coisa, vestidas de forma igual. Então, essa identidade ali desse grupo. Quando falamos em instituições totais, estamos falando de indivíduos com situação semelhante dentro de separados da sociedade mais ampla, né? Estão numa instituição super fechada e que levam uma vida formalmente administrada. Então, tem alguém controlando ali que horas você come, que horas você dorme, o que você estuda, o que você deixa de estudar. Então, veremos mais detalhadamente sobre essas instituições para vocês entenderem melhor. Alguns exemplos de características que nós temos nas instituições totais são portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. Esses estabelecimentos são as instituições totais. Então, todas essas instituições que nós ficamos separados da sociedade mais ampla, né? A maioria, pelo menos lá na época do Goffman, hoje em dia a gente já tem umas características, né, diferentes, de ambiente que acolhe, mas principalmente na época dele, e se a gente ainda pensar nos presídios, a gente vai ver essa instituição com prédios altos, com arame farpado, porque não pode fugir dali. Os manicômios, né, também exemplos da época dele, não pode sair dali, então a gente deixa bem fechado. O que mais? As instituições totais podem ser enumeradas em 5 categorias. Então, vamos conhecer detalhadamente cada uma dessas instituições, que são fechadas em 5 categorias. A primeira delas são as instituições criadas para cuidar de pessoas que são consideradas incapazes e inofensivas, como as casas de cegos, asilos para idosos, órfãos e indigentes. Então, temos um primeiro exemplo aqui da primeira categoria de instituições totais, que vão ser as instituições para cuidar de pessoas que são incapazes e inofensivas. O que na época eram os orfanatos, hoje a gente chama mais de lar de acolhimento ou os lares de idosos. Então, são pessoas que precisam desse cuidado e vão ficar ali nesse estabelecimento completamente fechado, tendo uma vida regrada. Segunda categoria, locais estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas, mas que também são uma ameaça não intencional para a comunidade, como os sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários. Então, na segunda categoria de instituições totais, a gente vai ter as pessoas que também não conseguem cuidar de si mesmas, mas elas oferecem um pouco de ameaça para a comunidade, diferente da primeira categoria. Então, um exemplo vão ser os manicômios, né? Então, a gente tem as pessoas ali com deficiências mentais, isso, né? Todos os conceitos antigos do Goffman. E temos aqui na imagem um asilo na ótica de Van Gogh, internado em 1888 com o lobo da orelha amputado 2 anos antes do seu suicídio em julho de 1890. Os diagnósticos cogitados na época foram alcoolismo, psicose e epilepsia. Então, o Van Gogh, conhecem esse artista super famoso, Céu Estrelado, Noite Estrelada, ai meu Deus, ele é famoso por ter pintado seu autorretrato, né, sem orelha amputada, e ele acabou indo para um asilo ali para doenças mentais,
Por causa disso, assim, ele foi considerado alguns diagnósticos de alcoolismo, psicose, epilepsia. E aí, a partir disso, a gente pode pensar um pouquinho nesses meios de instituições totais em que ele vai ficar completamente fechado, e talvez isso tenha influenciado até mesmo lá no suicídio dele 2 anos depois. Tenso, esse tema é muito tenso. Então estamos aqui na segunda categoria de instituições totais, que vão ser para pessoas que oferecem uma ameaça não muito intencional, mas ainda é uma ameaça. E na terceira categoria, nós vamos ter as instituições criadas para proteger a comunidade contra ameaças e perigos intencionais. E aí, sem se importar muito com o bem-estar das pessoas segregadas, onde se inserem as cadeias penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra e campos de concentração. Então, essa terceira categoria, nós já estamos bem ligados lá com a ideia de reinserção social, né? Então, aqui são instituições em que as pessoas saem da sociedade mais ampla e ficam fechados nessa instituição. E por quê? Porque essas pessoas oferecem perigo para a comunidade. Elas cometeram crimes, elas saíram da engrenagem da sociedade. Então, são exemplos ali os presídios, né? As pessoas vão ficar fechadas e não há uma preocupação com o bem-estar dessas pessoas. Diferente do conceito de reinserção, né? E os campos de concentração, se vocês lembrarem das aulas de história, o nazismo, Hitler, vão fornecer também essa ideia de uma instituição fechada, em que as pessoas, por não se enquadrarem lá na sociedade mais ampla que eles queriam no momento, eles vão fechar essas pessoas em campos de concentração. E, obviamente, não tem nenhuma preocupação com o bem-estar delas. Na quarta categoria, nós vamos ter as instituições com a intenção de realizar um modo mais adequado de alguma tarefa instrumental, como os quartéis, os navios, escolas internas, campos de trabalho, colônias. Será que temos pessoas aí que vão para os quartéis ao completar os 18 anos, né? Então você vai ficar retirado numa instituição total, você não vai ficar dormindo na sua casa, porque você vai ficar lá focado naquele propósito em aprender algo instrumental ali. Então reparem também que algumas instituições são mais fechadas que outras. Então do presídio você não sai, mas num lar de acolhimento, lá na questão dos abrigos ainda, dá para você sair de vez em quando. Você sai de uma instituição e vai para outra, tipo a escola, você sai para fazer algumas coisas. E a última categoria os estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, que também podem servir como locais de instrução para religiosos, tais como abadias, mosteiros, conventos, e aí vai. Temos então na última categoria uma instituição que a gente fica retirado da sociedade para aprender algo como refúgio, e são principalmente essas instituições religiosas, convento e mosteiro, que eu já dei de exemplo. Então, 5 categorias de instituições totais, retiradas completamente da sociedade mais ampla ou parcialmente da sociedade mais ampla. Os estabelecimentos fechados por muros que delimitam seu território, apresentam algumas características distintivas. Os indivíduos internados têm como parte de suas obrigações uma participação visível nos momentos adequados às atividades do estabelecimento. Então, todo mundo com características iguais, vivendo naquele ambiente, precisam estar fazendo as atividades todas ao mesmo tempo, né? Ou em tempo muito bem delimitado. E vamos de atividade para ver se vocês entenderam essa ideia das instituições totais, o que elas são, como elas controlam. Escolha uma dessas instituições, escolha uma instituição total entre asilos, manicômios, educandários, prisões e enumere as suas características. Então escolha uma dessas instituições e desenvolva uma ideia de como que ela controla e como ela funciona.
Bora, responderam, escolheram uma instituição. Bom, resposta pessoal, né? E a gente podia refletir aqui sobre os seguintes pontos. Quais são as regras e obrigações dos indivíduos que frequentam essa instituição? Qual é a rotina? Existem relações com o mundo externo? Então comentei que algumas são mais fechadas que outras. Essa que vocês escolheram, ela é aberta ao mundo externo ou a pessoa fica completamente fechada? Como que é a rotina dessa pessoa? Ela tem alguma instrução ali ou ela está ali só reclusa da sociedade mesmo? Então temos vários exemplos aí de instituições com regras bem fortes, né? Características. Todas as atividades são rigorosamente estabelecidas em horários contínuos com regras explícitas. O controle e a vigilância sobre um conjunto dos internados. Então a gente tem um grande controle sobre cada atividade nesse grupo de pessoas, café da manhã nessa hora, mesmo momentos de lazer, das 10 às 11 vocês podem brincar no parque, crianças. Então tem um controle bem rígido das regras de horários e uma vigilância maior, câmera, formalmente administrado, né? Espaços formalmente administrados. Retomando, então, entendemos as instituições totais e suas características. A compreensão desse tema é muito importante para a reflexão sobre liberdade e vida em sociedade. Então, esse tema é muito importante, ele vai trazer vários aspectos para a gente refletir, né? E a gente conhecer um pouquinho das características do que são essas instituições que geralmente representam o oposto de liberdade na sociedade e que vai ter essa relação com a identidade das pessoas que estão lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido bem esse tema das instituições totais e até breve.